Então, depois da noite do dia 24, quando houve o primeiro encontro entre os portugueses e aqueles dois índios que embarcaram, os índios dormiram lá na embarcação com eles, e aí chegou a manhã do sábado, dia 25 de abril de 1500. Então a gente está aí caminhando de passo a passo nessa semana de Vera Cruz, que foi a semana que os portugueses passaram ancorados aqui no nosso litoral. Na manhã do sábado, dia 25, o que aconteceu? O Pedro Álvares Cabral ordenou que todas as naus maiores que estavam ancoradas fora da Bahia, fora do porto que eles tinham descoberto, adentrassem a Bahia. E aí todas as embarcações adentraram, já tinha sido feita pelo Nicolau Coelho todo o reconhecimento da Bahia, que era enorme, uma profundidade excelente, e o Caminha diz inclusive que ela poderia abrigar tranquilamente 200 naus de porte grande, né? Então, é sensacional. Essa Bahia, pessoal, o nome dela hoje é Baía de Cabralha e fica na cidade de Santa Cruz de Cabralha, tá? No litoral da Bahia. Muito bem, então depois que as embarcações foram para lá, fizeram uma reunião dos capitães na nau Capitânia. Todos os capitães foram lá, encontraram o Cabral, fizeram uma reunião entre eles, e depois dessa reunião o Pedro Álvares Cabral determinou que Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho fossem até a praia. Então eles pegaram embarcações pequenas, os batéis, e foram até a praia. Quem é que foi com eles? Foi com eles um degredado chamado Afonso Ribeiro. Vamos falar rapidinho, a gente vai falar depois, né? Quem é o degredado? Degredo era uma pena que se aplicava a certos criminosos, geralmente de crimes mais leves. Geralmente, nem sempre. Então, o degredo era o seguinte: você cometeu um crime em Portugal, uma das penas que você poderia receber para você sofrer a punição daquele crime cometido era o degredo, era você ser enviado para um outro lugar fora do seu país e a pena era ficar ali. Então o cara podia ser mandado para a Índia, para a África, e esse é o primeiro degredado que vem para ficar no Brasil, né? Ele não sabe exatamente se já era o destino pré-estabelecido, pré-definido, mas de fato eles vão decidir que aquele Afonso Ribeiro vai ficar aqui no Brasil. Então, Bartolomeu Dias, o Nicolau Coelho, esse degredado, e ainda o Pero Vaz de Caminha. Então, pelo menos esses quatro, o Caminha narra que eles desembarcaram naquele dia. Eles deram presentes, então o Cabral mandou dar presentes para aqueles dois mancebos, aqueles dois índios. Eles receberam um gorro, uma camisa, e receberam também um rosário de contas de osso, que eles colocaram no pescoço. Muito bem, então eles desembarcaram esses dois índios. Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram na beira da praia, juntou lá uns 200 índios perto da embarcação. Os índios que estavam dentro da embarcação disseram para eles se afastar, eles se afastaram, pediram para eles colocar as armas, os arcos e as flechas no chão, eles colocaram. E aí os dois mancebos saíram num carreirão, desceram do barco, atravessaram lá um riacho e dentro de pouco tempo voltaram já nus e sem nenhum daqueles presentes que eles tinham recebido. O degredado desceu da embarcação também, só ele, além dos índios, e meio que ele foi acolhido ali por aqueles índios que estavam na praia. Bem, aí os portugueses começaram a encher alguns barris com água. Os índios solicitamente correram e começaram a ajudá-los. Então os índios enchiam os barris, jogavam para os portugueses pegavam. E depois que eles faziam isso, eles pediam, né? Faziam um sinal pedindo alguma coisa em troca. E o Nicolau Coelho tinha com ele as palavras que o Pero Vaz de Caminha usa são cascavéis e manilhas, que são colares, as cascavéis, e as manilhas são uma espécie de pulseiras que podiam ser usadas no pulso ou no tornozelo. Mas o Caminha disse que os índios aceitariam qualquer coisa que se dessem, um gorro, um sombreiro, qualquer coisa os índios aceitavam em troca daquela água ali.
Tá. Aí o Caminha também fala da beleza das índias, fica encantado com a beleza delas, e elas andavam nuas. A gente sabe que esses homens estavam embarcados há quase 2 meses, não havia presença de mulheres nessas embarcações, então deve ter sido. É provável que tenha sido muito marcante para eles ali a visão daquelas belas índias nuas. Não conseguiram estabelecer nenhum tipo de contato verbal, os índios estavam alvoroçados e a língua que eles usavam não se parecia com nenhuma outra que os portugueses conheciam. Depois disso, os índios se afastam um pouco da embarcação, os portugueses descem, enchem mais alguns barris de água e entram nos barcos para voltar. Quando eles começam a voltar, os índios os chamam e devolvem o degredado. Né? Não queriam que ele ficasse ali e devolvem ele junto com vários presentes que o Cabral tinha mandado. Então o Nicolau Coelho fala para ele voltar, dar os presentes. Ele volta, entrega os presentes e os índios o devolvem. E aí eles voltam com o degredado na embarcação. Nesse momento eles acabam se separando. Então os índios somem ali de vista da praia e eles vão voltar para as embarcações. Isso aconteceu pela manhã. À tarde, o Pedro Álvares Cabral, eu não sei se todos os mais de 1.000 homens que estavam nas embarcações, mas um grande número deles entraram nos batéis, os capitães principalmente, e foram fazer um passeio pela Bahia. Havia um ilhéu, né, que eu entendo que ele é assim, arrecifes com areia. Quando a maré baixa, ele deve ficar maior. Então, eles ancoraram ali, né, os batéis ali, desceram e passaram uma tarde de descanso ali. Houve pescaria e só à noite eles retornam para as embarcações. O nome desse ilhéu é Coroa Vermelha. Como eu disse para vocês, quando a maré seca, ele se expande, quando a maré enche, ele reduz de tamanho, mas ele só pode ser alcançado com maré baixa ou maré alta, a nado ou através de embarcação. Então eles meio que se sentiram seguros ali, porque apesar do bom contato inicial, eles não sabiam o que esperar daqueles índios ainda. Essa Coroa Vermelha é um ilhéu que fica exatamente entre Porto Seguro hoje, atualmente, Porto Seguro na Bahia, e Santa Cruz Cabralha, beleza? Fica ali, né, numa enseada. Então é isso, pessoal. Esse foi o sábado. No dia seguinte, agora, no domingo, vai haver a primeira missa, que eu espero na segunda-feira colocar um vídeo sobre ela. Ver se eu faço um vídeo um pouquinho maior, com mais detalhes sobre esse assunto, que eu acho que é um evento marcante, uma espécie de mito fundador do Brasil, né? A primeira missa. Depois eu vou falar dela. E tem alguns, digamos assim, algumas nuances aqui nesses fatos que eu narrei hoje, que eu ainda quero gravar um vídeo para dizer para vocês, né? Então, existem alguns indícios aqui, por exemplo, o Pedro Álvares Cabral não abasteceu seu navio com água em Cabo Verde. E isso era um costume certo, isso era uma prática comum. Então, alguns historiadores vão dizer, olha, isso é um indício de que ele já conhecia a terra do Brasil. E ele sabia que ia fazer uma parada ali, porque não fazia sentido não abastecer de água em Cabo Verde. E depois de Cabo Verde, eles tinham que dar uma grande volta pelo oceano. Então, coisas desse tipo. Indícios que os fatos ocorridos nesse dia podem nos revelar. Esses fatos mostram para a gente alguns conhecimentos, mas como aqui nós estamos fazendo apenas uma exposição dos fatos inicialmente, então vamos ficar por aqui. Depois a gente pode tentar, né, investigar o que esses fatos nos mostram. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ficado claro e vamos continuar.